Alto Tietê chegou em Guarulhos, mais uma unidade. A cidade que tem mais de 1.300.000 habitantes e acolheu a emissora 100% oficial da Claro no canal 527 e no YouTube. E a TV também é estúdio de podcast. Temos aqui o Pod na Rede, um estúdio exclusivo para você fazer os seus podcasts. Aqui tem muito podcast, em especial com todos os assuntos da região. Se você também tem vontade de ter um podcast, é só vir para cá. Guarulhos tem TV e tem podcast. Tá esperando o que para conhecer? A programação é completa. Jornal, culinária, programas de entretenimento, arquitetura, Dr. Bactéria e com as propagandas mais incríveis do comércio da região. A localização do estúdio aqui em Guarulhos é bem centralizada, ao lado do Hotel Mônaco, bem na região central, conta com um estacionamento para você que vai vir conhecer o estúdio ou para realizar o seu podcast. É a TV em Guarulhos. Não perca! Assista no canal 527 da Claro e também no YouTube da TV, a emissora que mais cresce na região, agora chegando em Guarulhos. É a Rede Alto Tietê, a nossa TV! Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com o uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, pelo canal do YouTube Pod na Rede. E, durante a semana, no canal 527 da Claro, em todas as cidades do Alto Tietê e Guarulhos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria. Hoje, o nosso bate-papo é sobre
do papel à nuvem, a evolução da tecnologia na saúde ocupacional. E estamos aqui com o José Roberto Justino, ele é gerente de processos e tecnologia da Zuc Saúde Ocupacional. José, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui no programa. Muito obrigado, Cláudio. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado à Rede Alto Tietê. Muito obrigado. Poxa, é um prazer ter você aqui, né? E até agradecer aí ao pessoal lá da Zuc, né? Que, poxa, tem até... vem nos patrocinando aqui, né? Sim. Graças a eles que o apoio está aí levando conhecimento, não só para o Brasil, mas para o mundo todo aí. Perfeito. Mas, José, antes de entrar no nosso conteúdo, fala um pouco mais sobre você, sua jornada, até chegar à Zuc Saúde Ocupacional. Claro. Meu nome é José Roberto, eu tenho 45 anos. Eu atuo em saúde ocupacional há quase 25 anos. Só 25 anos, 25 né? Logo anos. Ali. Eu me mudei para São Paulo no ano de 2000, caí numa empresa de saúde ocupacional e nunca mais saí, né? Então, eu conheci saúde ocupacional numa empresa que existiu por muitos anos, foi pioneira no negócio, né? Eu fiquei lá por 12 anos, até que essa empresa foi adquirida por uma outra empresa. E lá eu conheci outras pessoas e em 2020 eu cheguei na Zuc. Né? Na Zuc eu comecei a atuar na área de processos. 2020, chegou na Zuc. 2020. Tá? Eu tinha uma missão lá que era a área de processos, fazer uma adequação LGPD. Então tinha algumas questões ali que eu entrei para apoiar e estou lá. Né? E atualmente estou como gerente na área de processos, de tecnologia, então sou responsável por toda a parte de gestão de sistemas, da gestão de infra, de TI, de processos, projetos, dados. Então, todos esses assuntos estão comigo lá. E a Zuc Saúde Ocupacional, eles atendem vários portes de empresa, né? Sim. A Zuc atende da pequena empresa, né, até grandes empresas, empresas que estão espalhadas pelo Brasil, que têm atendimento nacional. Então, ela tem uma ampla rede credenciada. Ela tem um segmento, tem um foco de clientes, mas ela atende a qualquer perfil. Então, a gente foca em um determinado perfil, mas outros clientes que tenham a necessidade de uma consultoria, a Zuc atende. Tá? Então, a gente tem hoje mais de 600 clientes de todos os portes. Mais de 600 clientes? Sim. Que bacana! Exatamente. Poxa, e atendimento nacional, né? Atendimento nacional. Eu tive o prazer de conhecer ali a sede, né? Que é no próximo metrô Paraíso, isso, né? Exatamente. Eu tive o prazer de estar indo lá, conhecer a estrutura, realmente é magnífica, né? E a Zuc vem fazendo um trabalho incrível entre as empresas. E como eu já citei aqui no começo do programa, além disso, também patrocina aqui o programa Gestão em Pauta. Uhum. Então, agradecer ao Galano, ao Charles, que nosso intermediário aí, né? Sim. O Ronaldo, as meninas que me caminham os brindes para poder entregar aqui para os nossos convidados. Você não vai responder não, porque você já é da casa, já viu? Sou da casa, já tenho. Você já é da casa, já. Sim. O pessoal do financeiro, que tem o contrato com o financeiro da Rede Alto Tietê. E assim, dizer que o carinho que vocês têm com a gente aqui é incrível, né? Gratidão mesmo. E assim, e que o programa Gestão em Pauta, através da Rede Alto Tietê, que possa levar a marca Zuc para todo o Brasil. Né? Então, essa é a nossa meta, é a nossa missão. Né? Então, gratidão aí a Zuc Saúde Ocupacional. E você que está aqui, né, representando aqui a Zuc. Eu agradeço, igualmente. Tá certo? Muito obrigado. E, José, a saúde ocupacional no Brasil passou por diversas fases. Como que se desenvolveu essa trajetória? Sim, exatamente, Cláudio. A saúde ocupacional, acho que ela evoluiu muito, né? Porque o trabalho no Brasil evoluiu muito, né? Então, acho que para a gente conseguir entender a trajetória da saúde ocupacional, é importante a gente entender a trajetória da evolução do trabalho, né? A evolução do trabalho, das leis trabalhistas, como que a tecnologia influenciou também na evolução do trabalho, né? E tirou a saúde ocupacional de um âmbito, assim, de uma atuação mais assistencialista, né? Que atuava sobre os acidentes ocorridos,
né, e passou a ser então, uma atuação mais de prevenção, né, como um direito adquirido, né, constitucional. Então, acho que é importante a gente... antes mesmo do processo de industrialização, lá no começo do século passado, já surgiram as primeiras leis trabalhistas, porque os trabalhadores viviam em condições insalubres muitas vezes, né, expostos a muitos acidentes, muitos se acidentavam, casos de óbitos e mutilações eram muito comuns, né, pela tecnologia rudimentar mesmo que era utilizada no trabalho. Então já começaram a surgir as primeiras leis para garantir alguns direitos para os trabalhadores e garantir e dar algumas responsabilidades aos empresários, às empresas. Então ali, né, antes ainda da industrialização, foram surgindo outros direitos, né, como férias de 15 dias, então a proibição de trabalho infantil abaixo de 12 anos, para menores de 12 anos. E então, em 1930 foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Então, em 31 foi promulgado o decreto que autorizava a sindicalização. Então, os trabalhadores foram começando a se unir, ter mais direitos, né, foram conquistando mais direitos e as leis foram acompanhando. Tanto que a Constituição de 34 ela já contemplava, né, ela já citava os direitos trabalhistas, né, então as garantias para o trabalhador. E acho que tudo isso foi fazendo com que o mercado de trabalho, não só o mercado de trabalho, né, a forma de trabalhar foi mudando durante o processo de industrialização, né, que saímos de equipamentos precários, então começou a ter uma modernização no maquinário, né, não tinha ainda proteções adequadas, os ambientes ainda eram insalubres, mas já havia uma melhoria, né, nas condições de trabalho. E então tudo isso foi acontecendo, né, até foi promulgado, né, o decreto que criou a CLT, né, que consolidou todas as leis trabalhistas e que garantiu, né, todos os direitos ali para os trabalhadores. Então, principalmente quanto a garantias na questão de acidentes e proteções à vida, garantia em caso de morte, né, as leis foram se adequando também para garantir benefícios para o acidentado, né? Então, tudo isso ali naquele período, né? Mais tarde, outras mudanças foram acontecendo. Na década de 70, teve uma alteração no capítulo 5 da CLT que obrigava as empresas a darem a EPI, né? Cederem o EPI, o equipamento de proteção para os trabalhadores, e até a portaria que criou as NRs, né? Então a gente tem uns marcos aí, que é a criação da CLT, né? E depois, mais tarde, a criação das normas regulamentadoras, né? Que é o que regulamenta o trabalho no Brasil. Então, atualmente, são 38 normas, né, para diversos tipos de situações e atividades, e que elas determinam minimamente como que deve ser. Então, essas normas, elas são um marco, né, porque hoje o nosso trabalho é pautado, o trabalho das consultorias de saúde ocupacional é pautado nessas normas. Então, tivemos recentemente uma revisão das normas em 2022, mas antes mesmo disso, ainda lá na década, né, antes no período de industrialização, ali naquela época de crescimento da indústria, né, na década de 80 foram feitas algumas mudanças na NR7, principalmente, que criou o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional, e que depois teve uma mudança que instituiu o PCMSO, né, porque até então o exame ocupacional ele era isolado, né, então tinha um médico que fazia o exame, mas não tinha um programa, né, que devia ser seguido. Então ali instituiu-se o PCMSO, e a partir dali também, acho que um grande marco também, que foi quando surgiram as consultorias de saúde ocupacional, né. Então as empresas elas precisavam ter os programas de saúde ocupacional, né, as indústrias, todas as empresas, e elas precisavam ter, então, surgiram as consultorias,
Então, ali na década de 90, começaram a ter as consultorias, no mesmo momento em que houve uma mudança também no mercado de trabalho, que foi ali no governo Collor, governo FHC, que começaram as privatizações. Então, nesse momento de privatização, houve uma abertura para outras áreas, inclusive de serviços. Então, aumentou consideravelmente o setor de serviços, né? Então, principalmente nas áreas de telecomunicação, de transporte, muitas empresas entrando no setor, empresas de outros países entrando no setor. Então, naquele momento também começou o processo da desindustrialização, né, e o crescimento do setor de serviço. Então, nessa trajetória toda, né, que foi mudando a forma de trabalhar, as tecnologias envolvidas, né, a gente saiu de tecnologia rudimentar, passou por alguns equipamentos, maquinários sem proteção, depois foram ganhando proteção até ser autônomos, né? Então, assim, um momento de robotização, de automação das máquinas, e aí já trouxe mais proteção, até esse momento mesmo de passar da industrialização para o aumento do setor de serviços. Daí é outro modelo de trabalho, né? Que as pessoas já começaram a migrar para o serviço, então aumentou o setor de serviços, os riscos ocupacionais mudaram, as doenças ocupacionais mudaram, e a atuação da saúde ocupacional, consequentemente, também mudou, né? Então, dos episódios mais recentes, assim, só para a gente encerrar essa questão mais histórica mesmo, eu posso citar a reforma tributária, a reforma previdenciária e trabalhista de 2018, né, que foi no governo Temer, que autorizou ali a terceirização para todos os setores, né? Então, lá no momento da privatização já houve uma terceirização, né, e no governo Temer foi autorizada a terceirização para todos os setores. Então, qualquer setor pode terceirizar qualquer tipo de trabalho. Então, já teve uma mudança ali também. Sim. As pessoas deixaram de ser CLT, as empresas deixaram de executar determinadas tarefas que não faziam parte do negócio dela e terceirizava. Sim. Então, assim, o meu core não é esse. Então, eu terceirizo a portaria, terceirizo a recepção, o serviço de limpeza, né? Então, a gente teve esse momento, né, que é o momento atual que nós vivemos, né, dessas mudanças todas. E aí, com isso, né, os riscos, os acidentes, tudo mudou. Então, hoje, por exemplo, a gente vive o cenário das doenças mentais, né, tanto que a NR1 está sendo reformulada e vai entrar agora em vigor, exatamente para tratar essa questão, né, porque os acidentes, que antes eram acidentes de trabalho com mutilações, passaram a ser doenças ocupacionais, né? No ano passado, acho que o número que tem é de 470 mil casos, né, de afastamentos por doenças mentais. 470 mil? Então, é um número, assim, o maior número dos últimos 10 anos, né? Então, e aí, com isso, muda a atuação, né? Tanto o olhar do governo, né, para mudar a lei, para resolver essa questão, só que ele transfere também a responsabilidade para as empresas. Então, porque hoje é um ônus para o governo, né, manter todos os afastados. Então, com isso, e a NR1, né, não sou um expert para falar nisso, mas é um dos objetivos da NR1, é isso, transferir para a empresa a responsabilidade dela reconhecer o risco que o funcionário tem, né, nesse sentido, e propor ações para evitar, né, o adoecimento dos trabalhadores. Poxa, que bacana, José! Você contando aí o contexto aí do início aí, até chegar aqui ao momento atual, né? Eu brinco, eu falo que esse programa aqui é MBA ao vivo. Isso aí já virou MBA aqui. Esse conhecimento aí da história, da evolução, né, da saúde ocupacional, né? E sim, o pessoal tá participando aqui, viu, José? Vamos lá? O Reinaldo Gomes. Boa tarde, Claudinho. Poxa, o Reinaldo Gomes tem um programa com a gente aqui que chama Pod Café. E às quarta-feira à noite, né, Abner? Que bacana. E ele continua aqui, ó. Boa tarde, José Roberto. E ele continua. Belo tema, saúde ocupacional. Parabéns. E agora o Rafael Damiani Ribeiro. Boa, Zé. Aqui o Eric Vinícius. Boa, Zé. Olha o pessoal aí, ó. A Maria de Fátima, parabéns, Zé. Eu acho que a Maria de Fátima é a que veio aqui no programa já, sim, inclusive. Sim. É ela mesmo? Sim, é nossa parceira. Ô, Maria, um abraço pra você aí, viu? Um abraço, precisa voltar mais aqui no programa, tá certo? O Marco Vieira, excelente tema e explicação. E
a Camila Ramos Miranda. Excelente profissional, parabéns. Olha o pessoal obrigado, aí muito obrigado. te elogiando aí. Poxa, é incrível isso, né? E, pessoal, mas aproveita o homem aqui para mandar pergunta aí, né? Calma lá. Calma lá. José, dentro desse contexto todo aí, a tecnologia tem sido um fator decisivo para a evolução da saúde ocupacional. Sim. Quais inovações mais impactaram o setor nos últimos anos? Excelente, Cláudio. Eu acho que os sistemas de gestão de saúde ocupacional, acho que foi um grande avanço, né, para as consultorias, inclusive. E agora, mais recente, a gente tem tantas outras tecnologias, né, que acho que tem impactado diretamente. Inteligência artificial, acho que é a maior, né, que vai impactar mais, que já impacta e vai impactar. Exato. Eu acho que a telemedicina também, inquestionavelmente, acho que, né, a saúde no geral, né, foi muito impactada, e a saúde ocupacional é muito tímida ainda, tem muitas questões envolvidas, mas que acho que é uma tendência, né, acho que é um caminho sem volta. Eu gosto de... Né, eu mencionei que eu estou na saúde ocupacional desde 2000, né, então eu peguei lá o comecinho da saúde ocupacional. Na época, a gente já tinha sistemas, né, a gente já tinha um sistema de saúde ocupacional na empresa que a gente trabalhava. E é muito curioso, porque os sistemas, né, naquela época já existia sistema para as consultorias, para fazer a gestão, mas o sistema era tudo muito engessado, não se comunicava com nada, né, não tinha... Os sistemas eles eram instalados nos computadores, eles armazenavam os dados em servidores locais ou no próprio computador, né, no próprio HD local, e não conectava com nada, né? Então, até a extração de relatórios, extração de dados, era tudo muito difícil, né? Eu me lembro de um cliente que a gente tinha, que ele tinha várias unidades, né? Eram ambulatórios, e que acho que eram 3 ou 4 ambulatórios, e que cada um armazenava lá, tinha os ambulatórios, os médicos atendiam diretamente no sistema, né? Então o registro era feito no sistema, mas que quando a gente precisava fazer um relatório consolidado, a gente não tinha uma base única. Então a gente tinha que passar nos ambulatórios recolhendo a base para trazer para o escritório, para a gente compilar essa base e conseguir fazer um relatório consolidado, né? É muito curioso isso, né? Então, assim, a limitação que era lá. Então, isso lá no começo dos anos 2000. E aí depois evoluindo um pouco, né, quando surgiram já com a popularização da internet, então começaram a ter sistemas via web, né, então foi naquele momento ali que as empresas era uma condição, era um condicionante ali para o crescimento das empresas, né, irem para a web. Então a gente tinha lá esse sistema que só funcionava na rede, e aí naquele momento a gente foi... Já tinha um sistema que nasceu 100% web. Sim. Né? E aí as empresas, os softwares da época, eles tinham a necessidade de migrarem, né? de se adaptarem para a web. E naquele momento surgiu um sistema que já nasceu na web. Então a gente decidiu então migrar para esse sistema. Então eu participei de todo o processo de migração do sistema anterior para esse sistema web, e realmente foi uma virada de chave. Sim. Sabe? Porque naquele momento que a gente era tão limitado, né, a um sistema que ficava restrito à empresa, né, internamente, naquele momento a gente se abriu para o mundo. Sim. Porque assim, a gente podia ter clientes de qualquer tamanho, atuando em qualquer lugar. Exato. E o cliente interagindo diretamente no sistema, todas as unidades, né, todos os ambulatórios, todos os locais que estivessem trabalhando, poderia estar trabalhando dentro do sistema, porque era tudo remoto, né? Então a gente já teve um grande ganho aí, né, nessa mudança, né, da gente ter o sistema web. Aí mais tarde vieram outras tecnologias, né, que permitiram integração entre sistemas. Então hoje a gente tem as APIs, né, que são as interfaces de integração de aplicação. Então eu consigo dar acesso para outros sistemas ao meu sistema, eu consigo acessar informações de outros sistemas. Então com isso a gente consegue integrar, né, várias aplicações de clientes, aplicações internas como BIs e workflows, né, na Zuc a gente tem várias soluções ali de apoio, né, das áreas, tem workflow, tem sistema de gestão dia social que nós desenvolvemos e que também é conectado nesse sistema, nosso sistema de gestão, tem sistema de controle de ordem de serviço, enfim, tem automações, tem vários sistemas que estão conectados, né? Isso só foi possível,
né, graças à evolução tecnológica. Né? Então, e quando eu olho hoje, né, para esse cenário que a gente tem, e que já é pouco, né, diante do quanto já evoluiu, então, do quanto tem muita coisa para evoluir, então é curioso isso, né? E a saúde ocupacional, ela é um ramo da saúde, da medicina, né? Ela é obrigatória, a saúde ocupacional é obrigatória por lei, né? Todas as empresas precisam ter, todas as empresas que têm funcionário precisam ter saúde ocupacional, então... Independente do porte. Independente do porte. Se tiver um funcionário, CLT, por exemplo, tem que ter um PCMSO, um PGR, minimamente, para esse funcionário. Tem que fazer exame, tem que fornecer informações para o E-Social, né? Então, até pegando um gancho no E-Social, então acho que teve muitas mudanças tecnológicas, né, que contribuíram com a evolução da gestão da saúde ocupacional, e tiveram outras questões também legais, né? Algumas questões provocadas por órgãos, governo, por exemplo, como o próprio E-Social. O E-Social, a parte de saúde ocupacional entrou acho que em 2021. Que até então, as empresas não precisavam prestar informações de saúde e segurança para o governo. Ela manda informação para todos os órgãos, né? Para a Receita, para Caixa, para Previdência, mas ela não precisava prestar nenhuma informação de segurança, de saúde e segurança para o governo. E o E-Social veio para regular isso, né? Então, as empresas elas passaram a ser obrigadas a enviar informações. Só que quem não tem um PGR, um PCMSO, essas empresas tiveram que buscar consultorias para fazer. Então, empresas como a Zuc. Então, a gente recebeu vários clientes naquele momento também, de empresas que precisavam se adequar, né? Então, nós recebemos... Então, esse foi um ponto também que foi bem importante para a evolução, que os sistemas tiveram que se adequar, as empresas tiveram que adequar seus processos, né? LGPD também é um outro ponto muito importante, né? Das empresas ajustarem os processos para trazer segurança para o dado. O nosso trabalho é baseado em dados, a gente trabalha com dado. Exato. Dados pessoais, dados sensíveis, dados de resultados de exames, dados... Então, teve um momento também da gente se adequar, né, em questões de processos e em questão tecnológica também, né? Então, todo processo que é manual, que tem algum risco de algum vazamento, vamos ter que levar isso para um sistema. Então, com isso, a gente também conseguiu ajustar os nossos sistemas, workflows, né? Então, né, e agora... novamente, né, a saúde, a inteligência artificial, né, que chega também no momento que pós-pandemia, né, esqueci de mencionar a pandemia, também foi um outro episódio que também forçou ali, né, impulsionou a evolução tecnológica, né, porque as empresas precisavam fazer exames. Exato. Né, então, as empresas precisavam fazer exames, precisavam contratar, demitir, admitir. E como que fazia isso? Como faria isso com isolamento? Então, nesse momento, a telemedicina foi fundamental, né? E veio para ficar. Então são, acho que esses eventos, né, que foram acontecendo aí ao longo do tempo que fizeram com que realmente o negócio fosse se estruturando, profissionalizando, né? Então, muitas empresas tiveram que realmente investir, né, em sistemas que não tinham sistema, tiveram que investir em sistemas, tiveram que investir em revisão de processos, para se adequar, né, ao momento atual, questão de trabalho e questão legal. Né? Poxa, que bacana, José. Inclusive, a Zuc, um dos trabalhos da Zuc é esse atendimento aí online para fazer o exame ocupacional, não é isso? Sim. E aí é uma forma de atender aí todo o Brasil, qualquer lugar, região. Então, tem essa facilidade, né? Porque antes... ou tinha que ir até o médico do trabalho, ou o médico vai até a empresa, né? Mas também agora surgiu essa oportunidade. Sim, ainda tem. A telemedicina é uma realidade, né? Acho que todas as áreas da medicina utilizam a telemedicina. A saúde ocupacional tem algumas questões ainda, né? Mas ela nos ambulatórios ela é fortemente utilizada para atendimento assistencial. Certo. A questão do Brasil, como é muito grande, a gente tem uma questão que o nosso serviço depende totalmente da rede credenciada. Então, existem muitas localidades onde você não tem um parceiro. Uma localidade muito remota, que não tem... Então, nesses locais, nessas situações, são onde a telemedicina é aplicável. Ah, entendi. Né? Então, assim, nos grandes polos, nas grandes cidades, nas metrópoles... ter a sua liberdade limitada.
A gente tem uma estrutura própria, a gente tem rede credenciada, então os atendimentos acontecem nesses locais, né? Na impossibilidade, né, pela indisponibilidade do prestador, então a telemedicina ela se aplica. Que certo? bacana, que bacana. José, o papo está bom, mas deixa eu passar aqui um recadinho, tá certo? Tá. Pessoal, deixa eu anunciar nossos patrocinadores. A Zuc Saúde Ocupacional, assessoria completa e especializada em SST, Segurança e Saúde do Trabalho, que é referência e conta com atendimento nacional. O Centro Universitário ENIAC, que é tradição e referência em Guarulhos e região, e a Remunerar Consultoria, especializada em remuneração estratégica com atendimento nacional. Pessoal, durante o programa fica aparecendo aqui o QR Code dos nossos patrocinadores. Entrem e conheçam eles aí, tá certo? Vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. Os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com o uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos de volta. Hoje o nosso bate-papo é Do Papel à Nuvem, a evolução da tecnologia na saúde ocupacional. E estamos aqui com o José Roberto Justino, ele é gerente de processos e tecnologia da Zuc Saúde Ocupacional, que aliás está incrível aqui o bate-papo, muito conhecimento, muitos insights aí. Muito obrigado. Muito bacana, José. Falando ainda em tecnologia no contexto da saúde ocupacional e olhando para o futuro, quais são os desafios e oportunidades para as empresas e consultorias?
Muito bom, Cláudio. Eu acho que a questão da automação e da inteligência artificial, isso é uma tendência, né? Acho que esse é um caminho sem volta, né? Então, eu acho que as automações, os processos vão ser cada vez mais automáticos, né? Os assuntos, as predições, né, elas vão ser cada vez mais presentes. Então, tanto em qualquer tipo de análise de dados técnicos e dados de saúde. Então, a telemedicina, né, como eu coloquei, então, ela vai ser realmente um caminho aí que vai garantir muita eficiência, né, na questão do atendimento, né, na redução de custos, na redução de distância, em tirar funcionário do ambiente de trabalho para fazer exame. Então, esse é um ponto que vai evoluir bastante. Os riscos ocupacionais, né, com inteligência artificial, com dados, acho que prever acidentes, evitar acidentes com inteligência artificial, isso vai ser cada vez mais comum, né? Eu vi recentemente um vídeo de um ambiente sendo filmado e todos os dados e tinha uma inteligência artificial ali por trás, que ela conseguia identificar um funcionário quando estava numa situação de risco, né, e alertava e sinalizava se ele passasse de uma determinada área, se ele tivesse num comportamento de risco. Então, hoje também existem muitos dispositivos, né, os dispositivos vestíveis, como relógios, esse tipo de dispositivo, que consegue também monitorar, né, monitorar a saúde, monitorar ali a condição, monitorar o trabalho da pessoa. Então, todos esses dispositivos acho que vão contribuir muito com a melhoria, né, da qualidade do trabalho e da segurança. E questões de saúde também, né? Os dados médicos do funcionário, a informação que já existe disponível hoje já é muito suficiente para conseguir traçar perfis de saúde, né? Perfis de situações de risco, de casos que podem se tornar problemas. Então, a troca de informações, né, entre empresas, digo, o plano de saúde e a saúde ocupacional, né, isso já existe, já é uma realidade. Acho que isso vai ser muito mais comum, essa integração de dados para gerar estratégias, para gerar ações de prevenção, né, e as empresas, elas têm, principalmente as empresas de saúde ocupacional, as consultorias pequenas e médias, elas têm, acho que, muitos desafios em relação a se adequar a esse momento tecnológico, né, por questões de limitação mesmo de recurso financeiro, né, o ticket médio do saúde ocupacional não é alto, né, não é um produto caro. Então, diferente de um plano de saúde, que as empresas pagam milhões, saúde ocupacional não é um produto caro. Então, as empresas, as consultorias, elas não têm muitos recursos para investir em tecnologias de ponta. Então, elas têm ali um desafio, né, de melhorar processo, de ter processos mais ágeis, de ter sistemas mais ágeis, mais eficazes, mas com uma certa limitação de recursos. Então, a gente tem que muitas vezes recorrer à tecnologia disponível, né? E tem tecnologia disponível que dá para a gente melhorar processos, né? Dá para a gente usar inteligência artificial que tem disponível, que é mais acessível, para a gente melhorar os processos, para automatizar processos. Então, a gente usa algumas lá. Nós criamos algumas automações, temos alguns agentes de inteligência artificial que a gente usa na operação, que a gente usa para dar algumas respostas relacionadas à legislação. Nós temos algumas questões nossas lá de proteção de dados, de compliance, que também a gente tem algumas respostas, que tem um agente que tem um bot ali, que o funcionário interage com ele, tem essas informações. Então, são formas que a gente vai encontrando, né, para a gente poder se adequar e alcançar a tecnologia, né? Nossa realidade é diferente de uma health tech, né? Uma empresa que já tem uma injeção de dinheiro muito grande, que é voltada para a tecnologia, que o negócio dela é tecnologia. Então, ela tem muito mais recursos, né? E hoje a gente tem alguns players no mercado de saúde ocupacional que são health techs, que já surgiram, né, como empresas tecnológicas. E a Zuc, como muitas outras, é uma empresa tradicional, né, que está inovando, que está investindo em tecnologia, que está melhorando seus processos, né? Então,
a gente tem esse desafio. Acho que outro desafio também importante como eu até mencionei anteriormente, a questão da rede, né? A gente usa uma rede credenciada para a realização dos exames. Então, a gente atende em nível nacional. Né? Você tem uma realidade na capital, nas grandes cidades, mas quando você vai para o interior do estado, quando você vai para o interior do país, a realidade é outra. Então, você fala assim, uso de tecnologia. Ok, aqui uso tecnologia. Mas o cara que está lá na ponta, ele vai atender no papel. O cara que está lá na ponta, ele não tem... Você vai ligar para ele, vai agendar, porque é assim que ele atende. Você vai mandar para ele, ele vai atender no papel, vai devolver o papel para você. Né? Então, como é que você garante tecnologia, né, nesses casos? Então, você nunca vai conseguir atingir todos. Mas os nossos processos, atendimentos dentro de casa, a gente usa tecnologia. Então, a gente tem parceiros que a gente até fornece leitor biométrico, para que eles atendam, façam o ASO digital, né, para que a assinatura seja digital, para que a assinatura do funcionário seja digital, para que o atendimento aconteça todo dentro do sistema. Sim. Porque o sistema tem todas as travas, tem todas as garantias de segurança da informação, de privacidade, de LGPD. Um papel que está na rua, uma ficha clínica que está transitando, que está nos correios, que está em trânsito, eu não consigo garantir. Então, a gente tem alguns desafios ainda nesse sentido, né? Que a tecnologia nunca vai conseguir ser tão abrangente a ponto de atingir todos os meus parceiros. A questão da cultura organizacional também acho que é um ponto também muito importante, de que tem muitos empresários que ainda resistem muito à tecnologia, né? E dentro de casa mesmo, a gente vê algumas áreas muito mais evoluídas tecnologicamente que outras. Então, tem essa questão ainda da pessoa ainda continuar fazendo daquele jeito. Eu gosto de fazer assim. Então, que são fatores que acabam sendo dificuldades, né? São desafios para as empresas superarem, porque para eu crescer, para eu inovar, para eu competir, eu tenho que ter tecnologia nos processos. É fato. Né? Não tem como. Fui recentemente num evento que era de tecnologia no RH, que era IA, tecnologia e inteligência artificial nos processos de RH. Então foi bem interessante e é a realidade. O RH está utilizando inteligência artificial em praticamente todos os seus processos. Claro que tem algumas ressalvas ali, porque tem alguns vieses que precisam ser considerados, mas e o nosso principal cliente é o RH. Né? A gente atende RH. Sim. Então, a gente precisa acompanhar o que está acontecendo. A gente precisa entregar soluções tecnológicas para o RH. Então, e aí como que a gente faz isso? Tendo um bom sistema, né, garantindo a segurança da informação, a privacidade de dados, evitando, né, ficar trafegando dados por e-mail, em planilha. Então, hoje a gente se comunica com os clientes por workflow. Então, o cliente manda para a gente uma base de dados por workflow nosso, que já entra direto na área que vai receber e executar aquele trabalho. Então, isso tudo são ações, né, pequenas ações até, né, que a gente encontra para se adequar nesse momento. Né? Exatamente. E até nos bastidores a gente conversou sobre isso aí, sobre os sistemas, né? E a gente percebe que a Zuc vem acompanhando a tecnologia. Ela investe. Eu já venho percebendo isso daí. Ela investe em tecnologia. Mas um dos sistemas que você citou, que é base ali da Zuc, é da SOC, né? É o SOC, sim. Como é que fala? SOC. SOC. Isso. E que é líder de mercado, né? Exatamente, sim. O SOC é o líder de mercado, ele está até... utilizado pela Zuc em saúde ocupacional. Sim, a gente usa já há 10 anos, né? E é um sistema que é utilizado por muitas empresas, por muitas consultorias. Então, é um sistema voltado para a gestão de saúde ocupacional. Então, ele é completo, ele é um líder de mercado, né? Ele saiu à frente, então, ele atende nas questões de social. Então, porque esse foi um grande desafio também, né, das empresas enviarem informação para o e-social. Então, os sistemas que fazem gestão de saúde ocupacional, assim como o SOC, né, eles tiveram que desenvolver toda essa comunicação com o e-social, se adequar ao e-social, mas, por outro lado, isso eles fazem muito bem, né, mas eles têm algumas questões de gestão do assunto. Então, a gestão do assunto e-social, então, para uma consultoria como a gente, que eu tenho que olhar para fazer a gestão de 600 clientes, ele tem algumas limitações. Então, é aí que a gente entra com a tecnologia. Sim, então, assim, sim. Eu não posso ficar limitado ao sistema, por melhor que ele seja, mas eu preciso de respostas, eu preciso ter entregas que ele não me dá.
Então, a gente desenvolveu soluções. Então, a gente tem hoje uma aplicação conectada no SOC que faz a gestão do e-social, né, que aponta todas essas... que aponta todas as inconsistências, que gera os recibos, tudo. A base é o SOC, né? Mas como você falou, mas tem soluções que complementam a base do SOC. Exatamente. Fala assim, um workflow. O SOC tem um workflow por trás. Fala, o workflow dele não me atende. Então, a gente tem um workflow próprio que nós desenvolvemos. Muito bom. Que faz a comunicação. E aí, né, Cláudio, como eu disse, a questão do momento tecnológico, hoje é possível que a gente crie N soluções e conecte. Então, todas as nossas soluções, elas não são apartadas. Todas se comunicam com o SOC, que é a nossa base principal, é o nosso sistema de gestão. E ele que vai alimentando, né, os demais sistemas. E como ele é um sistema líder de mercado, então hoje a gente consegue também ter uma rede credenciada também, mais tecnológica, porque eu consigo ter parceiros que me atendem, que também são clientes do SOC. Então, esse é um ponto também considerável, né? Sim. De a gente fortalecer a rede que atende diretamente no sistema. A gente tem aquela clínica que não atende, então essa clínica é difícil para eu continuar utilizando, a não ser que ela seja a única. Né? E vai ter local que é único. Mas onde eu tenho parceiros que também já utilizam o mesmo sistema que eu, isso também tem um ganho muito grande. Na agilidade na agilidade mesmo do processo. Tá? Poxa, bacana. E o pessoal comentando aqui, José. Aqui, ó. A Paula Paulucci, acho que é Paulucci que fala, né? Excelente tema, Zé arrasando. A Ciang dando os parabéns. Aline Dias, muito bom, parabéns. A Érica Silva, tema extremamente pertinente para os dias atuais. Convidado muito assertivo no assunto, parabéns. Olha que bacana, José. Aqui o Everton Siqueira, parabéns, José, ótimo tema. A Ed, parabéns. E aqui a Jéssica Tamara. Que tema maravilhoso. Adorei a abordagem e a profundidade do assunto. Olha que bacana. Muito obrigado. Pessoal, gratidão por estar participando aí, viu? José, eu preciso passar aqui mais 2 recadinhos, tá certo? Ok, Cláudio. Quer ter a sua empresa, a sua marca no programa Gestão em Pauta com Cláudio Luve, com audiência e destaque nacional? Entre em contato através do WhatsApp 11 940 805 486 ou por e-mail gestãoempauta23@gmail.com e solicite mais informações. Outro recado super bacana. Abrir, por favor, coloca aquela arte relacionada à Expo RH, por favor. Nos dias 28 e 29 de abril, no auditório Centro Universitário ENIAC, em Guarulhos, com patrocínio do Grupo Ritaco, apoio do NRH, Núcleo de Recursos Humanos do Ciesp Guarulhos, também da Intercel Desenvolvimento Humano, da Rede Alto Tietê TV, da Cláudio Luve Palestras e Treinamentos e do programa Gestão em Pauta. Irá ocorrer a Expo RH ENIAC, com a temática Saúde Mental no Trabalho, onde os palestrantes Luciano Amato, Gabriele Caroline, Renata Murari e eu, Cláudio Luve, iremos abordar temas incríveis. Serão 2 palestras por noite e, durante os intervalos entre as palestras, o Grupo Ritaco irá conduzir dinâmicas e experiências voltadas ao bem-estar e saúde mental. Acesse o link pelo QR Code que está aparecendo na tela para mais informações e inscrição. Não perca essa oportunidade. José, com a digitalização de processos, quais são os principais benefícios que empresas e trabalhadores experimentam hoje? Essa questão aí da digitalização. Uhum. A tecnologia traz benefícios para todos, né? Acho que todos os envolvidos, né? Acho que todas as partes envolvidas são muito bem beneficiadas pela tecnologia, pela digitalização de processos. Eu acho que a eficiência operacional, né, para as empresas, então eu ter processos automáticos, eu ter automações nas minhas rotinas, eu ter inteligência mesmo no negócio, acho que é o grande benefício. Ter mais assertividade também, né? Quando eu tenho dados, eu consigo trabalhar esses dados, eu consigo tomar decisões,
né? Quando eu tenho tecnologia que eu consigo trabalhar os dados a ponto de ser assertivo mesmo nas tomadas de decisões, acho que esse é um ponto muito importante. Os funcionários, a questão da tecnologia a favor do funcionário, de o funcionário conseguir... Hoje, por exemplo, quando você pega você precisa agendar um exame, né? Então, você tem autonomia de você abrir o seu plano de saúde, seu aplicativo, você vê ali a rede mais próxima de você, com tecnologia, por geolocalização, você já consegue acessar ali, achar o especialista que melhor te atende. Se você quiser uma consulta por teleconsulta, ali mesmo você já agenda, ou se for presencial, você agenda. Então, assim, isso tudo, né, essa evolução da tecnologia na aplicação na saúde, isso tudo trouxe ganhos imensos. Na saúde ocupacional, a saúde ocupacional ela sempre tem ainda está um pouquinho atrás, né? Ela demora um pouco. Então, assim, tem muita tecnologia na questão diagnóstica, né? Mas a saúde ocupacional ainda ela ainda caminha passos mais lentos, né, nessa questão tecnológica. Então, acho que é por isso importante a gente identificar as tecnologias mais acessíveis, né? O que dá para a gente aplicar, gerando resultados. Sim. Então, acho que redução de custos, né? Custo de papel, custo de correios, né? Acho que a tecnologia, acho que é inquestionável, né? Não sei nem quem consegue medir isso, mas o planeta agradece, né? Mas que hoje, com processos automáticos, né? Você consegue ter respostas mais rápidas para o processo, conclusões muito mais rápidas, né? Eu menciono muito a questão da assinatura digital, né? Que gera um ganho para todos os envolvidos. Porque você não gera um papel que vai seguir por correio por alguém assinar, ou que alguém vai ter que assinar, depois vai voltar para alguém assinar. Então, é um documento que foi assinado digitalmente, rapidamente, em poucos minutos você já concluiu um processo, né? Então, essa é uma automação, né, aplicada aos processos. Na saúde ocupacional, a empresa ela participar do processo, ela ser uma parte importante, a empresa cliente, o RH, participar do processo, tem um ganho muito grande para ele, né? Ele participa ativamente do processo, ele faz a gestão do assunto. Sim. Então, assim, ele não passa a demanda para você e você vai executar. Se ele está te acionando por um workflow, ele consegue saber ali onde está a demanda que ele passou. Ele tem acesso às informações, se ele te mandou um e-mail, né? Se ele te mandou um e-mail, ele não sabe onde está o e-mail, se você leu, se não leu, onde está parado o e-mail. Se ele abrir uma demanda para você por um workflow, ele consegue acompanhar ali todo o andamento do processo, saber onde está parado, onde não está. Então, com isso, dá mais visibilidade também, né? Dá mais gestão para o cliente e melhora, consequentemente, o tempo de resposta. Eu sabendo que o cliente está participando da gestão, que ele está acessando o meu banco de dados, que ele está vendo os dados que eu estou imputando, eu tenho que garantir mais qualidade, né? Eu tenho que garantir o cumprimento do atendimento de uma tarefa no prazo, porque o cliente está acompanhando. Então, não dá para falar assim, o e-mail ficou perdido, né? Porque ele está acompanhando, tem um workflow, tem um sistema de gestão que ele está acompanhando. E eu acho que um ponto importante é o funcionário participar do processo, né? Que tem um ganho também para o funcionário, de ele fazer parte do processo, né? O pertencimento mesmo de o funcionário ter a autonomia de ele selecionar a clínica onde ele quer fazer o exame. O funcionário escolher qual horário, qual é o melhor horário para ele. Que um dos motivos hoje também de absenteísmo, né, de falta no exame, é o problema da comunicação. Quando o funcionário não participa do processo. A empresa agendou para ele e ele não foi. Então, se eu falei com ele, agendei diretamente com ele, ou se eu dei uma solução para ele fazer um agendamento pelo aplicativo, a chance dele não ir é muito pequena, porque ele escolheu aquele horário, ele agendou, né? Então, o funcionário participando do processo, tendo uma solução tecnológica, né, à disposição, com certeza tem benefícios para ele também, né, para a empresa e, novamente, para todos os envolvidos. Eu acho que são esses, Cláudio. Assim, sim, sim. Estou tentando buscar algumas outras coisas aqui, mas acho que principais são esses, sabe? Assim, da questão da agilidade do processo, mesmo do tempo de resposta. Segurança das informações. Segurança da informação. A proteção dos dados. Para o funcionário, inclusive, né? A proteção dos dados do funcionário. Acho que a LGPD foi muito importante, né? Muito.
Então, hoje a gente tem o direito de saber o que estão fazendo com os nossos dados, né? Onde eu posso chegar numa empresa, na minha operadora de telefonia, falar assim, que dados que você tem aí, com quem você está compartilhando, ela tem que me fornecer isso, né? Então, o funcionário ele participando do processo, sabendo que o processo é todo digital, né? E o RH, sabendo que o trânsito de informações está sendo feito através de sistemas, né? Então, isso tudo traz, com certeza, muito mais segurança, né, para o processo, muito mais agilidade e reforça, acho que redução de tempo. Redução de tempo e acho que reforça as parcerias, né? Acho que a satisfação de todos os envolvidos. Porque há uma sintonia mais próxima ali, né? Porque o RH acessa os dados, então há uma sintonia maior aí entre os lados, né? Uhum. Poxa, bacana. Exatamente. José, mas uma pena, mas estamos indo aí para os minutos finais aí. Eu agradeço demais a sua participação aqui. Deixe suas considerações finais e reforce as suas redes sociais e da Zuc também, por favor. Claro. Muito obrigado novamente, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por abrir esse espaço. Obrigado a todos que nos acompanharam. Minhas redes, meu LinkedIn, José Roberto Justino, o da Zuc é Zuc Saúde Ocupacional. Então, uma última mensagem, acho que o importante é isso, é a gente conseguir conciliar, né, equilibrar a tecnologia com a acessibilidade, né? Então, eu falei para o Cláudio até antes da gente conversar, eu não sou um expert em tecnologia, eu gosto de tecnologia, sou uma pessoa tecnológica, né? A gente nasceu, felizmente, nesse momento né, que já tinha tecnologia. Eu comecei minha vida profissional já trabalhando com tecnologia, então eu não tenho tanta propriedade para falar abertamente da tecnologia, que é um assunto realmente muito amplo. Mas acho que é importante a gente trazer a tecnologia, reconhecer a tecnologia, a importância e considerar, equilibrar quanto à acessibilidade, que não é necessário eu ter tecnologias de ponta, ter a melhor tecnologia, para eu ter processos que funcionem, para eu melhorar os meus sistemas, para eu melhorar a minha forma de trabalhar, de eu melhorar a qualidade de vida do trabalho. É importante a gente ter pessoas engajadas e ter pessoas que também gostem de tecnologia, né? Acho que isso é muito importante, né? Capacitar as nossas equipes, capacitar os nossos times, disseminar o conhecimento dentro da área, dentro da empresa, para que realmente a gente caminhe para um momento, né, para uma melhora contínua, né, e que sempre com a tecnologia cada vez mais presente na nossa vida. Claro, da melhor forma. Exatamente. Né? E assim, e claro que a nossa audiência aí, que está assistindo agora ou que vai assistir depois, quiser conhecer aí os serviços da Zuc, é só procurar lá nas redes sociais Zuc Saúde Ocupacional, né, e lá tem todos os contatos lá, né, e lembrando que a Zuc ela atende a nível nacional, né, independente do porte da empresa também. Exatamente, Cláudio. Exatamente. Legal. Mais uma vez, gratidão, José. Muito obrigado. Quero agradecer novamente a nossa audiência, o pessoal que participou aqui, os nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunera Consultoria. Me acompanhe nas redes sociais. No LinkedIn eu estou como Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. E eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal! A Rede Alto Tietê chegou em Guarulhos, mais uma unidade. A cidade que tem mais de 1.300.000 habitantes e acolheu a emissora 100% oficial da Claro no canal 527 e no YouTube.